Saudações saudáveis para todo mundo, é um prazer estar aqui hoje com o Dr. Marco Aurélio Safad, que é professor aqui da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, falando do tema Covid-19, esse tema que nós já desenvolvemos algumas vezes, bem no comecinho da pandemia, a gente teve essa oportunidade de conversar sobre o assunto, e praticamente 6 meses depois, ainda nós temos diversas dúvidas aqui da comunidade interna aqui nossa, questionando sobre aspectos da doença, a prevenção, então a gente vai conversar um pouquinho. Muito obrigado por ter aceito o convite, Dr. Marco. A gente vai começar com uma pergunta que é o seguinte: quem testou positivo para a Covid-19 e se recuperou, pode se contaminar novamente? E essa é uma dúvida que vem crescendo. Uma dúvida recorrente. Bom, olá a todos, um prazer estar aqui, desejo aí uma semana profícua aí na CIPAT, então uma alegria poder de alguma forma contribuir aí com vocês. Essa é uma pergunta recorrente, né? Se a infecção, uma vez que você a tenha adquirido, ela lhe confere proteção contra novas infecções. Então, claro que precisamos de tempo para responder essa pergunta, porque muitas infecções às vezes conferem proteção, mas essa proteção não é longeva, ou seja, não dura muito tempo. E passados alguns meses, às vezes anos, né, você se torna novamente suscetível. Assim é com a gripe. Então o vírus influenza, mesmo que não haja mutação do vírus, isso é importante deixar claro, mesmo quando não há mutação, aquela proteção advinda de um primeiro contato com o vírus influenza não lhe confere o poder de impedi-lo de ser reinfectado. Com coqueluche é assim, só que aí o tempo é maior, né? Depois de alguns anos tendo tido coqueluche, você pode ter de novo. Então, com o coronavírus, a gente não tinha muita clareza. Baseado no que a gente conhecia dos outros coronavírus que circulavam, a gente já antecipava que a infecção provavelmente não seria suficiente para conferir uma proteção em longo prazo. Então, o que a gente tem hoje, Oscar, é que passados alguns meses, a gente já começa a observar relatos na literatura de reinfecção. Alguns desses relatos sugerem que os indivíduos que foram reinfectados, né, e documentaram que não era uma persistência, mas era de fato uma reinfecção, eles, na maioria das vezes, tiveram formas mais leves do que a primeira. Então, à luz das evidências atuais, minha resposta para essa pergunta é que é provável que sim, que a reinfecção seja um fenômeno que passará a ser observado com mais frequência, principalmente passados alguns meses ou até mesmo mais de um ano da sua infecção, mas é provável também que as reinfecções, na maioria das vezes, sejam caracterizadas por formas menos graves do que a primeira infecção. Falando um pouquinho de transmissão, a pergunta que vem é a seguinte: as partículas suspensas podem me contaminar se eu tiver contato livre com os olhos, por exemplo, pelo ar? Eu só queria adicionar um ponto na pergunta anterior, que eu acho que é importante. Significa que quem já teve a infecção, né, e aqueles de vocês que estiverem me ouvindo que eventualmente já se infectaram, significa que continuam valendo as medidas, né, de proteção, porque é sim possível, né, que ocorra essa reinfecção e, portanto, em sendo possível, é importante que a gente mantenha, né, as recomendações aí de mitigação do risco de infecção. A segunda pergunta que você me faz, Oscar, é em relação ao risco de contaminação pelo ar, né? Então, só para que fique claro, existem várias formas já documentadas de possibilidade de você se infectar por esse vírus. Seguramente, a mais frequente, a mais relevante forma de transmissão é através das gotículas respiratórias, ou seja, ao tossir, ao espirrar, ou mesmo ao falar alto, etc., aqueles indivíduos que estão no raio de 1 a 2 metros, né, do indivíduo que está, vamos dizer, infectado, podem também se contaminar. Então essa é uma forma que a gente chama de gotículas respiratórias. Existe ainda aquela forma por fômites ou por objetos, como a gente chama. Então se você pegar numa maçaneta ou numa caneta que foi contaminada com um vírus, o vírus vai para sua mão e ao colocar a mão na boca, no nariz ou nos olhos, você pode dessa forma se infectar. É uma forma possível, me parece, à luz das evidências atuais também, menos relevante do que a forma por gotículas respiratórias. E finalmente existe a dúvida em relação à transmissão por aerossol.
que é a pergunta que você me fez. Então, se, por exemplo, num ambiente fechado, né, diferente desse que a gente está aqui hoje, um ambiente fechado, sem ventilação, o indivíduo está lá transmitindo o vírus, né, ele fica no ar, então mesmo aqueles que estão a mais de 2 metros, como a gente, por exemplo, se haveria o risco de transmissão do vírus. A gente tinha dúvida no início, há ainda incertezas em relação a isso, mas já temos algumas evidências preliminares que essa forma de aerossol é também possível, né? Ela é também plausível, mas ao mesmo tempo parece ser, ter um componente, né, de importância muito menor neste momento do que a transmissão por gotículas respiratórias, que parece ter uma competência maior na sua forma de transmissão. Então, respondendo à pergunta, é plausível, é possível sim, essa forma por aerossol, por isso que a gente tem estimulado na medida do possível, né, ambientes ventilados, né, onde a ventilação possa de fato diminuir essa chance, mas é um risco que a gente vê no momento menos relevante do que por gotículas respiratórias. O senhor é infectologista e também é pediatra, então eu tenho uma pergunta relacionada à criança aqui. Tenho 2 filhos, um de 7 meses e outro de 13 anos. A que ponto devo me preocupar em relação a eles e à Covid-19? Muito bem, essa é uma pergunta recorrente também, muito importante. A gente não tinha clareza, quando esse vírus surgiu, de quais seriam os grupos mais fragilizados para complicações. Então a gente se baseou muito no que a gente conhecia de influenza, e que a influenza nos ensinou que alguns grupos eram de maior risco, como os idosos, como indivíduos com doenças crônicas e as crianças pequenas. Mas a gente pode dizer hoje que passados aí quase 8 meses, né, de circulação já do vírus no mundo inteiro e de lições aprendidas, do que nós vimos, crianças não são um grupo particular de maior risco. O que nós temos visto é que, claro, isso não quer dizer que não haja complicações, isso não quer dizer que não haja risco de eventos graves em crianças. Infelizmente, casos graves ocorrem em crianças, mas em muito menor proporção do que em adultos. Para ilustrar um pouco o que eu estou dizendo, por exemplo, nos Estados Unidos, das mortes observadas associadas à Covid-19, eles têm dados às vezes mais fidedignos, para que vocês tenham uma ideia, 0,2% das mortes ocorreram em crianças e adolescentes abaixo de 19 anos de idade. 0,2%. Lembrando que essa é uma população que representa provavelmente 25%, né, dos habitantes do planeta, né, tem menos de 19 anos, e nos Estados Unidos foram menos de 0,2% das mortes atribuídas à Covid. Aqui no Brasil também, menos de 1% das mortes ocorreram em crianças e adolescentes. Portanto, em resumo, há riscos, há possibilidade de complicações, mas em muito menor proporção do que aqueles observados em adultos, né, particularmente dos adultos de maior idade. Então, do que temos até o momento, as crianças não são um grupo de risco para complicações. Se a pessoa estiver com coronavírus, sem sintomas, assintomático, portanto, e tomar a vacina contra a gripe, o que pode ocorrer? Bom, então, vacina de gripe é muito importante nesse contexto do coronavírus, né? Porque são infecções que podem ter apresentação muito parecidas as duas. Às vezes é muito difícil distinguir uma infecção por influenza de uma infecção por esse novo coronavírus. E num contexto de co-circulação desses vírus, que é o que se apresenta como possível a partir de agora no hemisfério norte, né, quando eles terão aí o início aí do outono e logo em seguida do inverno deles, é provável que exista esse risco de co-circulação desses vírus. Fazer a vacina de influenza diminui o risco de você ter influenza, porque é uma vacina comprovadamente eficaz para diminuir os riscos da infecção. Portanto, tem a perspectiva de diminuir a chance de confusão diagnóstica para os médicos, de diminuir a chance de termos pessoas infectadas, transmitindo o vírus na comunidade. Então a vacina de influenza é super recomendada, ela deve ser feita mesmo no contexto da pandemia e, claro, eventualmente num cenário em que ambos os vírus estejam co-circulando, é possível que você vacine o indivíduo ou que está, vamos dizer, no período de incubação, né, e começou sintomas tanto para a influenza como para o novo coronavírus. Mas não há nenhuma indicação de que isso represente um risco adicional para esses indivíduos. Portanto, a nossa recomendação nesse momento, né,
quando a vacina estiver indicada, e para aqueles em que ela estiver indicada, ela deve sim ser feita, porque ela traz benefícios para a população. Nós estamos gravando aqui no ambiente arejado, né? A equipe aqui está usando máscara, toda essa preocupação. E temos duas perguntas sobre máscaras, doutor Marco. A primeira é sobre máscaras de tecido, até que ponto elas são de fato confiáveis. E a segunda é sobre a máscara 3M N95, se ela é realmente, né, mais eficiente. Então acho que o senhor podia falar um pouquinho desse tema máscara, qual é o melhor tipo de máscara, e acho que vale a pena reforçar o uso correto dela. Muito boa pergunta, né? Então essa é uma das lições aprendidas, né? Então a gente mudou muito dos nossos conceitos sobre a importância do uso das máscaras, e acho que a gente tem farta documentação na literatura em relação à proteção das máscaras para esse novo coronavírus. Então elas são sim uma ferramenta extremamente útil para diminuir o risco de contágio, né? Elas funcionam como uma barreira, né, para o nosso trato respiratório, portanto elas minimizam o risco, uma vez que você tenha um indivíduo perto de você, né, a menos de 2 metros, que esteja transmitindo o vírus para que você se infecte. E mais importante até do que isso, se você estiver infectado na fase, por exemplo, pré-sintomas, que já inicia-se a transmissão, a gente sabe que 1 a 2 dias antes do início dos sintomas, o indivíduo já está transmitindo esse vírus. Então, usando a máscara, você também está diminuindo a chance de transmitir esse vírus na comunidade. Em relação à eficácia das várias máscaras disponíveis, o que eu posso dizer para vocês é que, claro, elas são diferentes, o grau de eficácia guarda relação com algumas características dessas máscaras, mas todas elas, repito, todas elas, quaisquer que sejam, desde que usadas de forma correta, elas têm sim uma eficácia para diminuir o risco tanto de transmissão como de contágio em relação ao novo coronavírus. As máscaras profissionais, que são essas máscaras PFF2, N95, como o próprio nome diz, são máscaras de maior eficácia e que nos previnem, além dessas formas de transmissão por gotícula respiratória, até mesmo por transmissão por aerossol, que é o que eu citei um pouco na questão anterior. Então elas adicionam em proteção, desde que usadas corretamente. Como são máscaras que têm uma disponibilidade limitada, né, uma produção limitada, elas acabam sendo usadas mais em cenários profissionais, para uso dentro do hospital, etc. Mas são sim instrumentos eficazes para a prevenção da infecção por esse novo coronavírus. Agora uma situação, né, que é bem comum, infelizmente. Caso alguma pessoa da minha casa receba a recomendação médica de fazer quarentena por suspeita, né, de Covid-19, como proteger os demais moradores? Então, num cenário que você tenha na sua casa, um indivíduo, eu vou até um pouco mais além da pergunta, um indivíduo que tenha a confirmação da Covid-19, né, e que vai ter que coabitar esse domicílio, o que a gente sabe é que essa infecção tem uma alta transmissibilidade dentro do domicílio, por razões óbvias, né, porque você fica muito tempo junto, na sala, na cozinha, etc. Então a chance de transmissão é muito grande dentro de um domicílio. Então é sugerido, desde que isso seja possível, né, que você tenha condições na sua casa de tentar, de alguma forma, esse indivíduo que está com o diagnóstico confirmado, né, da doença, ou mesmo suspeito, que ele fique, vamos dizer, resguardado dos demais indivíduos da casa, se isso for possível. Então, se tiver uma possibilidade de deixar um banheiro só para ele, de deixar ele no quarto, eu compreendo que isso, nem em todos os lares isso é possível. Quando isso não for possível, a gente destaca a importância das medidas de prevenção. Então, quando você estiver no mesmo ambiente, etc., todo mundo de máscara, né? Se ele puder fazer a refeição, que é o momento que você não pode estar usando a máscara por razões óbvias, se ele puder fazer a refeição num horário diferente dos demais membros, também isso é importante para diminuir, vamos dizer, a chance da transmissão dentro da sua casa. O que a gente tem visto é que não há ainda uma certeza absoluta e nem todos se comportam da mesma forma, por quanto tempo o indivíduo transmite, mas isso vai depender muito das manifestações clínicas. Mas hoje as recomendações, elas são de que, para os casos leves, que são aqueles, né, como esse exemplificou, é um indivíduo que não está nem no hospital, que está em casa, para os casos leves, a gente entende que a partir do início dos sintomas, se você já tiver pelo menos 10 dias do início dos sintomas e o indivíduo já assintomático, ou seja, já tenha recuperado a sua
o seu bem-estar, esteja sem os sintomas, teoricamente esse indivíduo já não transmite mais o vírus. E para o período de incubação, né, ainda vale a recomendação de até 14 dias a partir da exposição, para que você tenha a certeza que não houve, vamos dizer, a transmissão. Agora, a relação de Covid-19 com grupos de risco. Então, tem várias perguntas relacionando com diabetes e problemas cardíacos. Então, acho que vale também essa fala. Quer dizer, qual que é a relação de Covid? A pessoa que teve problema cardíaco tem maior possibilidade de contrair Covid e diabetes? A gente tem já também muita informação a respeito de grupos de risco. Já dá para a gente traçar um perfil daqueles que são, de fato, suscetíveis a complicações, uma vez que adquiram essa doença. Então, diabéticos, principalmente diabetes tipo 2, que é diabetes do adulto, né, insulino que toma esses hipoglicemiantes orais, etc. Indivíduos cardiopatas, hipertensos, etc. Asma grave, aqui vale uma ressalva. Então, doenças pulmonares, né, a asma obviamente é uma doença muito prevalente, mas existe alguma dúvida em relação à asma leve e asma moderada, que esses ainda não foram bem caracterizados como fatores de risco. A asma grave, essa sim é um fator de risco. E um grupo adicional que eu acrescentaria aí, né, além dos imunodeficientes, etc., são os obesos, principalmente aqueles com obesidade mórbida. Então, infelizmente, né, esse é um fenômeno comum na nossa população, há um percentual muito grande de obesidade hoje. Então, a obesidade se mostrou um claro fator de risco para complicações e tem sido protagonista das complicações nas populações jovens. Então, em adultos jovens, até mesmo em adolescentes, a obesidade tem sido vamos dizer, um marcador de complicações nessa população. Então, essas são as evidências que a gente tem bem sólidas aí em relação àqueles que têm uma chance maior de complicação. E claro, né, os indivíduos mais velhos, até porque eles têm uma chance maior de conviver com essas comorbidades. Vamos falar um pouquinho sobre exames? Tem várias perguntas aqui, eu vou consolidar mais ou menos. A ideia é que tipo de exame realmente é mais eficaz? Então tem muita confusão com os exames e ainda tem muitas limitações em relação a esses exames, não são exames ainda perfeitos, né, em relação à sua acurácia. Então, o exame que é recomendado para o diagnóstico da infecção na fase aguda, quando você está com sintomas, você quer saber se você está com Covid-19, os exames ideais são os exames virológicos, que são aqueles que pesquisam o vírus no seu trato respiratório. Então, as famosas provas aí de RT-PCR, né, que vão identificar fragmentos, né, do RNA viral que indicam a presença da infecção aguda. Existem também os testes sorológicos, e esses testes ainda carecem de uma melhor acurácia, são testes sujeitos, né, a exames que muitas vezes não fornecem a informação ideal para a gente, mas eles têm que ser interpretados com cautela. Então, eles não devem ser utilizados na fase aguda de doença, porque eles medem anticorpos. Portanto, como eles medem anticorpos, o ideal é que você tenha deixado um tempo suficiente para que seu organismo tenha tido a oportunidade de produzir esses anticorpos para que você os detecte. Os primeiros anticorpos que a gente produz quando você tem uma infecção são os chamados anticorpos da classe IgM, por isso que quando você tem IgM, isso sugere que é uma infecção mais recente, e os anticorpos da classe IgG, esses que são mais maduros e normalmente ficam por mais tempo, né, presentes no seu organismo. Então, esses anticorpos da classe IgM, de maneira geral, você não vai encontrá-los antes de uma semana do início dos sintomas, né? Idealmente até a gente sugere 14 dias, e os da classe IgG não antes do que 14 dias, e idealmente a gente sugere pelo menos 3 semanas do início dos sintomas, para que você tenha, vamos dizer, uma melhor informação. Lembrando que existe a possibilidade de falsos negativos, aliás, existe inclusive com os testes virológicos. Então, infelizmente, há casos em que você está com a doença, está infectado, está até mesmo na fase aguda, e até mesmo os exames virológicos, eles resultam negativos e de fato você está infectado. Então,
não é uma sensibilidade de 100%. Então há realmente casos em que às vezes a gente precisa repetir o exame para ter certeza que ele é de fato negativo. Nós estamos vivendo aqui em São Paulo essa fase toda de flexibilização, né, que já é bastante comentada. Tem duas perguntas em relação a isso. Uma com as pessoas, ou seja, o que nós agora estamos aqui fazendo entrevista, teremos nossas atividades profissionais e vamos voltar para casa. O que de fato é interessante fazer na volta? Essa é uma pergunta recorrente, né, em relação a roupa, sapato, etc. Eu vou ser muito franco com vocês, né? É viável, é possível essa forma de transmissão, é possível que alguém que está infectado tussa muito perto de mim, espirre em cima de mim, passe o vírus para minha camisa, por exemplo, e a gente sabe que esse vírus pode sobreviver por algum tempo, né, nessas formas, e dessa maneira eu possa transmitir o vírus. Mas são formas pouco relevantes no contexto, pouco importantes. Então eu acho que, salvo numa situação de ambiente hospitalar, que você tiver de fato entrado em contato com essas secreções, etc., no dia a dia, essa me parece uma forma pouco relevante para a transmissão e concentro os esforços de transmissão naquela transmissão respiratória que eu citei no início da nossa fala. Então, que vocês mantenham dentro do ambiente de trabalho, né, sempre com o uso das máscaras, para que você minimize o risco de transmissão e, na medida do possível, ambientes ventilados, desde que isso seja possível. Por exemplo, nós temos a questão dos PETs. E, claro, a higiene das mãos. A higiene, né? das mãos, Podemos sim, esquecer sim. disso. A questão de PETs, quer dizer, eu levei o meu cachorro para passear, por exemplo. Mesma coisa. Eu acho que é a mesma linha de raciocínio? Acho que são pouco relevantes, não me parecem formas que justifiquem essas medidas que, no meu modo de ver, são até certo ponto exageradas, de ficar higienizando pata do cachorro, passando álcool no cachorro. Enfim, eu acho que essas são formas que, nesse contexto, não me parecem suficientemente frequentes para que justifiquem medidas de tal impacto. Tem uma pergunta que vem justamente, aquelas que a gente lê muito na internet, aliás, essa conversa é boa, porque a gente acaba esclarecendo muita coisa que se lê hoje, né, na rede, nas mídias sociais, é sobre a ivermectina. Quer dizer, de fato, ela é eficiente? O que a gente sabe sobre isso? A gente adoraria, né, Oscar, ter medicamentos para usar contra a Covid-19, né? E houve muita pressão e houve até uso político desses medicamentos, né? Porque um defende ou o outro defende, e como eu gosto desse ou daquele, se ele defende eu também defendo, e vice-versa. Se ele gosta e eu não gosto dele, eu sou contra. Eu vou procurar ser o mais isento aqui na minha análise, como eu sempre tenho sido desde o início, e procurar trazer aquilo que a ciência nos ensinou até o momento. Infelizmente não há até o momento nenhum medicamento antiviral específico que tenha demonstrado clara eficácia a ponto de valer a pena a prescrição desse medicamento de forma rotineira, porque todo medicamento tem evento adverso. Então, mesmo que ele beneficie, mas que ele tenha um benefício marginal, a gente precisa saber se esse benefício marginal compensa o risco dos eventos adversos. E até o momento, nenhum deles demonstrou essa possibilidade. A gente tem algumas intervenções que aí não são antivirais específicas, mas que aí sim demonstraram eficácia, que são os corticosteroides em fases específicas da doença, que são os medicamentos anticoagulantes, a heparina, seus derivados, uma vez que muitos fenômenos tromboembólicos ocorrem, mas isso também não é de uso rotineiro, é para casos específicos. A ivermectina, que é a pergunta, né, do nosso colega, só tem alguns dados in vitro, quer dizer, em laboratório, numa concentração muito alta, que ela teve um efeito contra o vírus, uma concentração alta que, para que eu reproduzisse essa concentração num ser humano, eu teria que dar uma dose muito alta desse medicamento, em que a gente aí não teria, vamos dizer, não saberia dizer se essa dose alta seria de fato uma dose segura para a gente usar, e não há nenhum estudo até o momento que tenha surgido, até a data de hoje, que tenha demonstrado que em seres humanos esta medicação diminui risco de complicação, diminui morte, etc. Então, infelizmente, a gente não tem nenhum antiviral até o momento que tenha se mostrado eficaz. Eu, particularmente, ainda acredito que, acho que antes de surgir um antiviral específico, a gente tem a possibilidade de ter vacinas. Então, as vacinas estão, sim, já em estágio avançado.
A gente está na fase 3, que é uma fase que a gente precisa ter para que a vacina demonstre que é segura e é eficaz, e isso a gente não sabe ainda, porque as vacinas ainda estão sendo testadas, e provavelmente até o final do ano a gente deve ter essa resposta para algumas vacinas, para alguns grupos etários em que essas vacinas foram estudadas. Então, até o momento, a gente ainda não sabe. Usar máscara, higiene, isolamento social dentro do possível, evitar aglomeração. Manter o distanciamento social de pelo menos 2 metros, quando você estiver em locais com muita aglomeração, etc., são importantes. Em relação a medicamentos tomados por pessoas que têm doenças pré-existentes. Ótima pergunta. Eu acho que essa é uma questão também muito importante. Muito importante. Que se falou um pouco no começo e acabou sendo um pouco deixada de lado. Não, vale aqui um lembrete, a gente sempre tem falado disso, desde o início a gente fala sobre isso, que é na nossa opinião, que ninguém deve interromper um medicamento que ele usa, né, porque ele é importante para a doença de base. Estou me referindo, por exemplo, a pessoas que têm asma que usam esses remédios inalatórios, ou indivíduos que têm hipertensão que usam antihipertensivos, etc. Não devemos interrompê-los porque eles são importantes para minimizar o risco dessas doenças crônicas que eles convivem com elas. Então não interrompam o tratamento de vocês. Então, eu queria agradecer as perguntas que chegaram, já vou nomear inclusive, né, a nossa coletânea. E tem uma pergunta final, que é muito interessante, que é direta. Coronavírus é um tipo de gripe, afinal? Não, coronavírus é um vírus, né? Coronavírus é um tipo de vírus, é um vírus respiratório, né? Ele pode causar sintomas gripais, mas o termo gripe é um termo que deve ser utilizado, né? A gente usa ele de maneira equivocada, mas o termo gripe, por definição, atribui-se esse termo à doença causada pelo vírus influenza. A gripe é uma atribuição exclusiva do vírus influenza, na acepção da palavra. O coronavírus, como é um vírus respiratório, em alguns indivíduos ele pode produzir sintomas que são parecidos com os da gripe. Então a gente chama de sintomas gripais. Mas gripe, por definição, é infecção pelo vírus influenza. Antes de agradecer, doutor Marco, deixa eu só falar as pessoas que mandaram aqui as perguntas para a gente. Tem a Regina, que é do SESMIT e da CIPA, a Elaine também do SESMIT, o Robinson, nosso colega aqui da CIPA e do nosso andar aqui, né, da TI, e o Marcos, né, que é nosso gerente da área de TI, também colaborou aqui com as perguntas, além de outras que foram chegando aí durante a conversa. Um grande abraço aí para todos Obrigado pela participação, né, nessa semana da CIPA aí, e de novo, se eu de alguma forma puder ajudá-los, contem comigo, eu estou sempre à disposição. Um prazer, uma honra ter tido essa oportunidade de alguma forma poder contribuir com informação, né, a todos vocês. Fiquem bem, um grande abraço. Tchau, pessoal, muito obrigado. Muito obrigado, saudações saudáveis, né, para todos nós. Até a próxima. Tchau, doutor. Obrigado. Muito obrigado.